Olá, Deus abençoe a sua vida, que você possa ter cantado junto comigo essa oração e que o seu coração realmente deseje deixar o Senhor falar com você hoje. Abra, né, o seu coração e diga: fala, Senhor, eu quero te ouvir, que você esteja atento, né, à palavra do Senhor nesse dia. Nós não vivemos ainda no nosso país uma situação de guerra de verdade. Nós não sabemos como é isso, né? Mas sabemos que precisamos estar preparados e vigilantes quando estamos em situação de guerra, né? O ano passado, quando visitamos os Estados Unidos, nós pudemos conhecer ali em alguns museus como eram essas armaduras, né, de um soldado em épocas antigas, como eles se protegiam. E interessante perceber que todas as partes do corpo do soldado praticamente ficavam protegidas, ficavam guardadas ali debaixo de uma armadura quando ele estava na batalha. E a palavra de Deus fala sobre uma batalha também na qual estamos inseridos. Eu gostaria de ler com você, está lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Dentro desse texto, nós vamos tirar aqui algumas coisas importantes, né, para sabermos, para estarmos preparados para essa batalha que estamos inseridos nela, essa batalha espiritual, né? Então, a primeira coisa que precisamos é conhecer quem é o nosso inimigo. O seu inimigo não é o seu marido que não é cristão ou a sua esposa que pega no seu pé, né? O seu inimigo não é o seu colega de trabalho que tenta puxar o seu tapete. Tampouco é aquele site pornográfico que fica ali piscando para você, ou a cobiça de algo que você deseja. O seu inimigo também não é o medo de passar necessidade, o medo de pegar uma doença, o medo do vírus agora, o Covid-19, né? Essa batalha, ela vai muito além daquilo que nós vemos, é uma batalha espiritual. Isso está escrito ali no versículo 12, que acabamos de ler, né? Uma batalha que se dá nas regiões celestiais. Há demônios enviados por Satanás tentando contra a sua vida o tempo todo, né? E o inimigo não brinca em serviço, né? Ele não desiste porque ele sabe que ele já foi vencido, mas ele vai tentar em todas as oportunidades que ele pode arrebanhar, né, mais algumas pessoas aí e nos fazer sentir derrotados, né? Então ele vai lutando contra a nossa vida, mas há também os anjos do Senhor batalhando por nós, né? A palavra diz que os anjos do Senhor se acampam, nos dão livramento, né? E em situações que às vezes nem sabemos. É muito mais difícil lutarmos contra aquilo que nós não vemos, né? Por isso nós somos alertados a lembrar, nós precisamos lembrar que estamos nessa batalha, né? Constantemente, que precisamos estar alertas. Alguns sinais dessa luta, o tempo todo, né? Há sinais que às vezes aparecem, nós precisamos discernir, nós precisamos estar atentos, de fato, né? E orando e buscando ao Senhor, porque é assim que nós vamos ter esse discernimento. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho agora sobre isso, né? Você tem estado alerta a essa batalha espiritual? Ou você tenha vivido a sua vida naturalmente, correndo atrás de todas as coisas aqui, como se nada estivesse acontecendo no plano espiritual? Pense nisso, né? Segunda coisa que precisamos é conhecer as estratégias do nosso inimigo.
Versículo 11, a parte B, diz assim: ficar firmes, nós precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Como todo inimigo, ele arma ciladas, né? Ele cria estratégias novas o tempo todo. O inimigo, ele não perde tempo, né? Ele está sempre atualizado com relação ao que está acontecendo na sua vida e ele vai buscando sempre novas oportunidades. Por isso nós não podemos desanimar. O inimigo, uma das principais estratégias dele é conhecer os nossos pontos fracos, aquelas áreas onde você já é mais vulnerável, onde você normalmente já tem uma tendência maior a pecar. São nessas áreas onde o inimigo vai ter maior êxito, né? E você não deve pensar aqui apenas na tentação explícita, né? Aquela situação que está evidente. Mas tente perceber de que formas o inimigo está agindo ocultamente na tua vida, né? Pode ser muitas vezes na desmotivação, no desânimo, pode ser na falta de desejo pela palavra, né? Pode ser no momento de ansiedade, no medo que domina, pode ser na ira descontrolada, pode ser na falta de domínio próprio, onde você age, né, sem pensar, age sem buscar sabedoria do Senhor. Lá em Efésios, mesmo livro, capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. E essa frase, ela vem logo após Paulo estar falando sobre o controle da ira, ele está falando sobre a ira ali, né? E na sequência ele diz: não dê lugar ao diabo. E a mesma coisa quando Pedro fala de ansiedade, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8, né? Quando ele está falando sobre ansiedade, ele está falando para vigiar, porque o diabo anda ao derredor, né? Procurando ali uma brecha, uma oportunidade. Esses são alguns exemplos, mas eu gostaria que você pensasse agora, quais são as suas áreas de maior vulnerabilidade, né? Em que áreas normalmente você cede mais ao pecado, né? Essas áreas são as áreas que você precisa vigiar mais, que você precisa tratar, né? Para que não forneçam aí espaço ou sejam fáceis, né? Para o inimigo armar estratégias e ciladas contra a sua vida, né? Terceira coisa que nós precisamos fazer é preparar-nos adequadamente. No versículo 11, está falando: vistam toda a armadura de Deus. Não dá para enfrentar uma batalha sem estar preparado, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. No verso 13 diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Como poderemos resistir ao diabo sem nenhuma proteção, né? A partir do verso 14, Paulo fala ali sobre a armadura de Deus e talvez numa próxima meditação nós possamos falar mais especificamente sobre essa armadura, né? Mas baseado nessa palavra até agora, né? Onde Tiago diz: submetam-se a Deus, e Paulo diz: vista a armadura de Deus, né? A nossa preparação, ela tem que vir da submissão a Deus e do uso das ferramentas que Ele mesmo nos fornece. Essa é a nossa fonte de proteção. Deus é a nossa fonte de proteção. É nele que nós estamos preparados, né? É dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa capacitação, porque estamos entendendo que essa batalha não é nossa, humanamente falando, né? Nós não vamos usar aqui as armas humanas, né? Não é a tua força, mas é a força espiritual, né? Se a nossa luta é espiritual, nós precisamos usar as armas espirituais, né? E saber que Deus é a nossa fonte de poder e de força. Não podemos depender de nós mesmos, nós não temos força suficiente para isso. É muito pesado, né? Quando nós tentamos levar uma batalha espiritual sobre os nossos ombros, nós precisamos depender de Deus.
Então pense um pouquinho sobre isso. Como você tem se preparado para a batalha espiritual? Essa batalha de todos os dias. Que armas você tem usado, né? Você tem dependido da tua própria capacidade ou você tem buscado esse fortalecimento no Senhor? E finalmente, né? Uma quarta coisa, precisamos permanecer firmes, permanecer. Verso 10 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Verso 11, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E verso 13, depois de tudo isso, né, permanecer inabaláveis. Estar firme significa não baixar a guarda, não desistir, não desanimar. Parece pesado isso, e de fato é, né? Mas Deus nos deixou promessas também. Nós sabemos que podemos contar com Ele sempre. O Senhor sempre está ao teu redor, né? Em 2 Coríntios, eu gostaria de terminar com esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, né? Então a nossa firmeza tem que estar no Senhor. Nós precisamos, dentro das nossas falhas, das nossas limitações, saber que ali mesmo é que o Senhor nos fortalece, né? Porque nessa dependência de Deus é onde Ele se mostra mais forte, né? Onde nós reconhecemos que não somos nada, onde nós nos humilhamos e nos colocamos no nosso lugar e passamos a depender da graça dEle, da força dEle, né? Que possamos nós permanecermos firmes, né? Nessa promessa do Senhor, nessa palavra do Senhor, porque Ele estará batalhando por nós. Creia nisso, fortaleça o seu coração na palavra do Senhor, fortaleça a sua fé em Deus e você não será abalado no meio das batalhas, no meio das guerras, né? Pense um pouquinho nisso, você tem permanecido firme e contado com essas promessas de Deus em seu favor? Ou você tem ficado fragilizado pelas circunstâncias, ou você tem desistido? Tem buscado o fortalecimento de Deus diante das suas limitações, né? Que você possa refletir sobre isso e estar preparado para essas batalhas que estão acontecendo o tempo todo, seja na tua vida pessoal, seja na tua família, na igreja e no mundo todo, né? O inimigo tem várias frentes aí de batalha e ele não desiste, né? Mas que nós possamos estar certos e firmes da vitória por meio desses recursos que nós temos em Deus. Amém? Firme o seu coração nessa palavra e eu te convido a orar comigo agora, né? Sobre isso, colocando aí diante do Senhor todas as suas limitações e crendo que Ele está te fortalecendo a partir de já. Ó Deus querido, te agradeço, Senhor, por essa palavra, ó Pai. Obrigada, Deus, por se renovar nas nossas vidas mais uma vez, ó Pai, nesse dia. E porque o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, que não importa o tamanho da batalha, não importa as ciladas que o inimigo intenta contra nós, aquilo que ele arma contra as nossas vidas, mas nós temos um Deus maior do que todas essas coisas, um Deus maior, um Deus que já venceu, ó Pai, que nós podemos confiar. Ó Deus, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa dependência seja única e exclusivamente do Senhor. Ó Pai, que o nosso coração esteja firme nas Tuas promessas e na Tua palavra. Queremos descansar em Ti, ó Deus, mas ao mesmo tempo estarmos alertas, estarmos vigilantes, porque
sempre novas batalhas surgirão e nós precisamos estar atentos, ó Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor cumpre todas essas palavras, essas promessas nas nossas vidas. E muito obrigada, Senhor, porque tantas batalhas o Senhor já tem vencido por nós. Aquilo que acontece, Senhor, nas regiões celestiais, os livramentos, ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque os teus anjos têm batalhado por nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso e que o Senhor nos fortaleça para mais esse dia de vida, para mais essa semana que vamos viver, ó Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe debaixo da tua graça e da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus guarde a sua vida e que você permaneça firme nele todos os dias.